Olá, tudo bem? Preparado para mais um estudo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Daniel 4. Nós já vimos aí no Daniel 1, né, o pessoal sendo levado, Daniel e seus amigos sendo levados para o cativeiro. Daniel 2, o rei Nabucodonosor tendo a estátua, a visão, o sonho da estátua, né, e a interpretação, e ele exaltando aqueles servos fiéis de Deus, Daniel e seus amigos. No capítulo 3, a gente viu de novo o rei Nabucodonosor. Esses primeiros capítulos ele está por trás de toda a história, né? No capítulo 3, ele fazendo aquela estátua de ouro e condenando aqueles que não se curvassem a serem lançados na fornalha ardente. E ele teve a oportunidade, mais uma vez, de ver o poder de Deus, né? Conhecer mais um pouco sobre o poder de Deus. Agora, no capítulo 4, nós vamos começar a leitura. A gente vai perceber que Deus vai mexer um pouco mais com Nabucodonosor, porque parece que ele não entendeu quem era o Criador, quem era o Deus do universo. Então vamos orar para depois a gente estudar. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos a direção do Teu Santo Espírito, para que ao abrirmos a Tua palavra possamos compreendê-la e entendermos o significado desse sonho, desses acontecimentos, que Tu possas nos revelar e também dar-nos sabedoria dos altos céus, para não sermos tão teimosos, tão lerdos no entendimento, como o rei Nabucodonosor, para admitir que Tu és o Rei dos Reis, o Rei do Universo, Todo-Poderoso. Fica conosco, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, esse capítulo 4 é diferente, apesar de estar com a assinatura de Daniel, a gente vai perceber logo no começo que quem escreveu esse capítulo não foi Daniel, mas foi Nabucodonosor, dando um testemunho do que aconteceu com ele. Então vamos lá ao relato. Começando aqui, versículo 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Lembrando que Babilônia era o maior império da época, né? Esse império deles durou 66 anos. 66 anos, foi um império bem longo, né? E Nabucodonosor estava à frente de tudo isso, não por todo esse tempo, mas estava à frente desse reino. Paz vos seja multiplicada. Interessante, um rei que gosta de guerra, né? Que derramou muito sangue, que fez muitos prisioneiros, levou para o cativeiro e destruiu muitas cidades. Agora ele fala em paz. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno. Olha que mudança, hein? Antes ele falava, quero ver o Deus que vai livrar vocês de mim. Agora ele está admitindo, o seu reino é reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, agora no versículo 4, ele se identifica, né? Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Um sonho não muito diferente dos outros que ele já tinha tido, né? Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Ele já tinha feito isso lá no capítulo 2, no sonho da estátua, né? Ele mandou chamar toda essa turminha aqui, não conseguiram nada. E ele esqueceu que teve alguém que conseguiu interpretar o sonho, né? Daniel foi quem interpretou o sonho através das orientações de Deus. Aí no versículo 8 agora ele diz assim, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome que ele mandou colocar no Daniel, né? Segundo o nome do meu Deus, aquele Deus que ele adorava até então, e no qual, Daniel, né? E no qual há espírito dos deuses santos, diferente dos deuses dele, né? E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões dos sonhos que eu tive, dize-me a sua interpretação. Ele não perguntou se ele poderia interpretar,
Ele lembrou, agora caiu a ficha dele, né? Tem uns que são meio lerdinhos para lembrar das coisas. Nabucodonosor era um deles. E então ele passa a contar agora, a partir do versículo 10, o sonho dele. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A gente olhando assim, você já pode ir associando com Nabucodonosor e seu império. Foi crescendo, 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 né? E foi dominando todas as principais nações ali da região. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Quer dizer, ele governava todas as coisas. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa, o tronco, né, o pedaço mais curto da árvore ali, com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Olha Nabucodonosor contando esse sonho. Difícil, hein? Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Qual era a... Já que ele já fez até um resumo aqui, já dá até para a gente enxergar um pouquinho do sonho, né? A árvore que foi cortada era Nabucodonosor, o reino dele, mas esse reino não passaria, porque ficou o quê? Ficou a cepa, né? Ainda ficou as raízes ali, um pedaço da árvore ainda ficaram. Então significa que o reino de Nabucodonosor não passaria, seria cortado, mas não passaria. E aqui diz que isso tudo ia acontecer por 7 tempos, 7 anos. Por 7 anos ia acontecer isso. E aqui ele falou no final, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui ele. Isso vi eu, o rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Interessante, em vez dele reconhecer que há em ti o Espírito do Deus dos deuses, né? Ele fala, há em ti o Espírito dos deuses santos, diferente dos deuses dele. Ele sabia essas coisas, bem sabidinho, né? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. Quer dizer, não era coisa boa para Nabucodonosor. Daniel ficou até meio perturbado com tudo aquilo, porque afinal de contas ele estava também numa situação boa com o rei, né? Já há muitos anos que eles estavam juntos, né? Versículo 20 ele começa a interpretação, já deu uma pista para ele, não são coisas boas, tomara que isso fosse para os teus inimigos, não para ti. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. Essa árvore és tu, ó rei, que crescestes e vieste a ser forte,
A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e teu domínio até a extremidade da terra. Acho que aí até essa hora o rei estava assim, vai descendo todo, nossa, sou eu, essa árvore cresceu, se espalhou, né? Mas, versículo 23, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia cortar a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo. Quando ele falou lá atrás que ele viu um vigilante, um santo dando esse recado, então aquele viu que isso... Ele viu que isso era um decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. É um decreto do Altíssimo para o rei. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois. Você vai ter uma vida diferente, você vai viver agora entre os animais do campo. Você vai comer a mesma coisa que os bois comem. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, ou 7 anos por cima de ti, até que conheças, até que reconheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quer dizer, se você mudar sua maneira de agir, se você reconhecer que Deus, que te deu esse poder, que é Ele que está por trás de tudo isso aqui, se você reconhecer, pode ser até que seus dias de tranquilidade se prolonguem. Pode ser que isso nem venha acontecer contigo. Todas essas coisas sobrevieram ao rei. Versículo 28, né? Infelizmente, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, olha só, hein? 1 ano Deus deu, depois que Daniel interpretou esse sonho para ele, essa visão que ele teve, até se concretizar, até se realizar, Deus deu 1 ano para ele. Ele teve 1 ano para reconhecer que Deus era o Deus dos deuses, né? O Senhor dos senhores. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandíssimo poder e para a glória da minha majestade? Aprendeu alguma coisa nesse ano? Nada. Continuava se auto-exaltando. Eu fiz, eu construí com o meu poder, com o dinheiro que eu arrecadei, para me exaltar, né? Estava precisando mesmo de comer capim mesmo. Versículo 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, chegou a hora do acerto de contas. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. 1 ano. Olha, não mudou nada. Às vezes a gente fala assim do rei Nabucodonosor, mas e nós? Será que nós mudamos? Será que a gente percebeu os recados que Deus tem dado para nós e a gente está procurando colocar em prática aquilo que nós temos aprendido de Deus? Ou continuamos a achar que eu consegui, eu comprei essa casa, eu comprei aquele carro, eu fiz, eu faço? Quando você coloca o eu em primeiro lugar, Deus sai do trono, você senta no trono de Deus. Agora, quando a gente reconhece que Deus é o Criador, é o doador de todas as coisas, se eu estou vivo, se eu tenho saúde, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma casa, foi Deus quem me deu. Quando a gente consegue enxergar desta forma, então Deus volta para o trono e eu saio desse lugar. João disse assim, é importante que ele cresça para que eu diminua. Aliás, ao contrário, é importante que eu diminua para que ele cresça.
É importante que eu diminua para que ele cresça. Quanto menos eu na minha vida, mais Deus pode crescer e ser exaltado e ser reconhecido como Criador e mantenedor de todas as coisas. Versículo 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens. Imaginem, um rei sendo expulso do trono dele, colocado entre os animais, né? E passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Eles devem ter construído assim, feito uma cobertura ali para o rei não ficar ao relento. Mas ele deve ter se esquivado lá e do meio dos animais, né? O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águia. Não cresceram penas nele, o cabelo cresceu tanto que até parecia as penas de uma águia, e as suas unhas cresceram como as das aves. Você pode imaginar o cabelo, a barba, o bigode, tudo crescendo, que deve ter ficado horrível, né? Acho que por mais que mandassem cabeleireiros lá escovar, não sei nem se ele deixava, né? Agora ele estava agindo como animal. É interessante, tem um nome para essa doença que ele teve. Deixa eu só achar aqui que o nome é meio diferente. Insanidade licantrópica. A pessoa passa a pensar e agir como um animal. Insanidade licantrópica. Segundo os estudos atuais, seria a doença que veio sobre ele, né? Então ele começou a viver como um animal durante 7 anos. Aí no versículo 34 diz, mas ao fim daqueles dias, lembra, Nabucodonosor que está escrevendo esse capítulo 4 aqui de Daniel. Não foi Daniel, hein? Não está transcrevendo as palavras do rei. Lembrando que Nabucodonosor era um sábio, tinha muitos conhecimentos de diversas línguas, né? Ele era inteligente, ou quase, né? Porque não conseguia reconhecer que Deus era o criador e mantenedor de tudo. Então, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aleluia, né? Ele olhou para os céus, exaltou a Deus, e a doença foi embora. Versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, por Deus, né? São reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Voltou ao entendimento, deve ter tomado banho, cortado os pelos e o cabelo e a barba, né? Deve ter ficado cheiroso. Ele devia estar 7 anos vivendo como animal. Imagina o cheirinho dele e o tamanho dos pelos no corpo dele, né? Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora parece que ele ia reinar de uma forma diferente. Não sei quanto tempo mais ele reinou, mas nesse tempo que ele reinou, agora ele reconhecia a supremacia de Deus sobre todos os reis da terra. Não tem ninguém que possa ser, que queira, né? Como ele mesmo diz aqui, não tem ninguém que possa dizer, o que você está fazendo? Quem deixou você fazer isso? Deus é acima de tudo e de todos. Versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar aos outros como ele me humilhou, por 7 anos comendo capim, vivendo como um animal. Era necessário isso? Não. Bastava o quê? Ele reconhecer que havia um Deus por trás de tudo aquilo. Se ele era o grande imperador que ele realmente foi, é porque Deus permitiu. Imagina se se Judá não tivesse traído Deus, se não tivesse buscando outros ídolos, né? Deus permitiria que ele destruísse Jerusalém, permitiria que ele trouxesse os judeus cativos para a Babilônia? Hipótese alguma. O exército, por maior que seja, e a gente vai ver quando estudarmos Apocalipse, que vão se unir todos os exércitos da terra para tentar invadir a cidade santa, e Deus vai destruir
tudo e todos com fogo e enxofre? Quem pode enfrentar Deus? Quem somos nós? Nós temos a obrigação de reconhecer que nós somos criaturas de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Se eu tenho saúde hoje, é porque Deus o permitiu. Se eu moro aqui na minha casa, é porque Deus me deu condições de conseguir comprar essa casa. Se eu tenho um carro, é porque Deus me deu condições de ter esse carro. Então nós temos que reconhecer que Deus é o doador de todas as coisas. E buscá-lo, colocar-nos na nossa humilde posição de servos de Deus e exaltar aquele que merece ser exaltado. Não presidentes, nem governadores, nem prefeitos, nem jogadores de futebol, nem cantores, nem artistas de novela. Nós temos que exaltar Deus. É Ele acima de tudo e acima de todos. Amém? Então vamos orar para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses ensinamentos que Tu trouxestes a cada um de nós através deste capítulo 4 de Daniel, que na realidade foi escrito pelo rei Nabucodonosor, pela experiência que ele passou, pela humilhação que ele teve que se submeter para entender que Tu estás acima de tudo e de todos. Senhor, ajuda-nos a compreendermos isso, que não precisemos comer capim como Nabucodonosor precisou comer para entender isso, que nós possamos enxergar em cada respiração que nós temos, em cada batida do nosso coração, em cada imagem que os nossos olhos veem, em cada som que os nossos ouvidos ouvem, que nós possamos entender que há um Criador, um Rei do Universo por trás de tudo isso. Perdoa-nos nossos pecados, sê conosco, dirija-nos pelos Teus caminhos e salva-nos para o Teu reino, te pedimos por Jesus. Amém. No próximo estudo nós vamos começar agora a parte profética, vamos nos aprofundar. A gente viu um pouquinho de profecia em Daniel 2. Agora no capítulo 5 nós vamos ver um pouco mais, entender um pouco mais daquela profecia que nós vimos um esboço no capítulo 2. Nós vamos começar a ver agora, nos próximos capítulos, uma explicação bem melhor sobre isso. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.